Bom dia, pessoal. Continuando a série de vídeos que eu estou fazendo sobre a minha vida e também a minha participação nos movimentos sociais, na minha vida profissional. Hoje eu quero falar um pouco sobre a religião no município de Canguaretama, tendo em vista que lá eu permaneci durante 23 anos. O povo de Canguaretama é um povo muito cristão, muito católico. Por quê? Porque lá em Canguaretama existiu o massacre de Cunhaú em 1645. Foi quando os holandeses invadiram a igreja do engenho Cunhaú e lá eles fizeram a morte de 78 a 80 pessoas, inclusive o padre André Soberal. Internacionalmente, esse problema foi entre a Holanda e Portugal. Por quê? Porque existia um problema político entre os dois países. E como a Holanda é um pequeno país, ele quis aumentar a sua área territorial. E essa área territorial foi no Brasil. Politicamente, era a parte econômica. Quer dizer, a economia do Nordeste para eles era muito importante em decorrência da cana-de-açúcar. E nós tínhamos no Cunhaú o engenho, maior engenho do Rio Grande do Norte. Era o engenho Cunhaú e em Macaíba o engenho Ferreiro Torto. Então, em Cunhaú, eles invadiram o engenho no momento em que o padre André Soberal estava celebrando a missa. Eles tiveram apoio dos índios. Isso aconteceu no dia 16 de julho de 1645. Então, nós vimos que a presença holandesa tem três motivos. O motivo religioso, o motivo econômico e o motivo político. O motivo político é aumentar a área territorial da Holanda e, consequentemente, com a área territorial brasileira. O motivo econômico era conquistar os engenhos e, com essa conquista, eles, então, ficaram exportando o açúcar, porque o açúcar era exportado pelos holandeses para Portugal. E o terceiro motivo era o religioso. Com a morte dessas pessoas, com o passar dos séculos, então a Igreja Católica ela se movimentou para canonizar aqueles que morreram nesse massacre. E eu fiz parte desse movimento a partir do momento em que eu e a jornalista Auriceia Antunes, nós reorganizamos esse jornal. Ele já existia, que é o jornal da paróquia de Canguaretama. Então, esse jornal já existia. Porém, com o objetivo da canonização, da beatificação e canonização dos mártires, então, nós ressurgimos o jornal. Esse exemplar teve colaboração de Auriceia, do padre Gilvan, do bispo, e também uma pequena colaboração minha nesse artigo sobre o engenho Cunhaú, sobre a parte realmente política do engenho. Uma coisa é a parte religiosa, nós dividimos direitinho, a parte religiosa ficou com o bispo, com o padre Gilvan, e a parte histórica ficou comigo. Esse exemplar ele foi entregue em mãos do Papa. Por quê? Porque Dom Eugênio de Araújo Salles, ele levou para o Vaticano, quando aconteceu a beatificação dos mártires, ele levou para o Vaticano esse exemplar aqui. Então, em 1945, houve o primeiro congresso eucarístico em Canguaretama. O padre, que era padre de São José do Mipibu, ele organizou este congresso em 1945. Já estava havendo uma luta para que
a beatificação e posteriormente a canonização acontecesse. Depois, alguns anos depois, muitos anos depois, veio o segundo Congresso Eucarístico, na paróquia de Canguaretama. Esses congressos eucarísticos, eles já eram uma forma de divulgação. Então, em síntese, aconteceu a beatificação e a canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Esse livro ele foi escrito posteriormente pelo padre Francisco de Assis, que, por sinal, infelizmente, ele já partiu. Ele partiu logo depois da canonização dos mártires. Ele foi pesquisador de todos os documentos, tanto no Instituto Histórico no Brasil, como no Vaticano, como na Inglaterra, como na Holanda. Então, todos os documentos aqui que estão neste livro, esses documentos ele usou para propor a beatificação e canonização dos mártires. Então, os mártires já foram beatificados e já foram canonizados. Por isso que aquela região é uma região de muita efervescência religiosa católica, em decorrência da presença dos mártires, do fato, do acontecimento do massacre dos mártires de Cunhaú e Uruaçu.